Estamos no quarto domingo da Páscoa. É o domingo dedicado a rezar pelas vocações dentro da igreja. Foi um domingo consagrado já pelo Papa Paulo VI, mais ou menos há 50, 60 anos atrás. E é um domingo que nós nos dedicamos a pedir a Deus pelos nossos pastores. Por isso nós intitulamos o quarto domingo da Páscoa como Domingo do Bom Pastor. Hoje nós não escutamos que Jesus diga que seja um bom pastor. Nós vamos escutar no ano que vem, quando for o ano B da liturgia. No ano A da liturgia, que é o ano dedicado a São Mateus, nós escutamos a introdução. Eu sou a porta, vocês são as ovelhas reconhecem a minha voz. Cuidado com o ladrão, com aquele que vem só para roubar e destruir. Eu sou a porta do redil e eu vim para que todos tenham vida. E fecha o evangelho hoje. No ano que vem, no quarto domingo da Páscoa, nós vamos continuar escutando esse evangelho. E então Jesus vai dizendo, eu sou o bom pastor. Tá? Então hoje nós escutamos o início. Jesus que vai falando da questão do seu pastoreio. E ele está falando aqui depois que ele fez o milagre da cura do cego de nascença. Lembrem que nós vimos o cego de nascença no quarto domingo da Quaresma. E os fariseus e os outros que não acreditavam em Jesus começaram a questionar Jesus porque havia feito aquela cura, ou começaram a dizer que o cego já não era tão cego assim. E, ao final das contas, não foi um milagre, não foi nada. Então, depois disso, aqueles que eram os pastores do povo de Israel, daquele tempo, Jesus então começa a dizer que, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus já vai se identificando como o novo pastor de Israel. Aqueles pastores que Israel tinha já não eram mais pastores legítimos. Já eram ladrões, já eram saqueadores, que matavam as ovelhas, que colocavam fardos pesados sobre as ovelhas. E Jesus então vai assumindo a figura de o pastor, desse novo pastor do povo de Israel. Mas um pastor diferente, não um mercenário, senão que de fato um pastor que está junto com o seu rebanho, que está junto com as suas ovelhas. Na primeira leitura nós escutamos o discurso que Pedro faz depois de receber o Espírito Santo. E fala que no dia de Pentecostes, Pedro de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus constituiu Senhor e Messias, Senhor e Cristo. E então o povo quer fazer parte desse senhorio, o povo quer fazer parte do messianismo de Jesus. E por isso então o povo pergunta, como nós podemos fazer, como nós podemos nos reconciliar com esse Jesus? Então Pedro fala que cada um se arrependa dos seus pecados e peça o batismo, e receba o batismo. Todos nós, para estarmos dentro do redil do pastor, precisamos do sacramento do batismo. Com todo respeito, quem não tem o sacramento do batismo não está dentro do redil do pastor. Pode estar dentro do redil de muitas outras coisas. Mas para fazermos parte do redil do bom pastor, nós precisamos necessariamente entrar pela porta, que é o próprio Jesus, e entramos pela porta e participamos dentro desse redil por meio do batismo. E o pastor supremo é Jesus. Quando ele fala a Pedro, ele diz, depois da ressurreição, apacenta as minhas ovelhas. E esse mandato a Pedro se estende a todos os ministros da igreja, desde o Papa aos bispos e aos padres. Nós somos aqueles que apacentamos as ovelhas do Senhor. Não temos ovelhas próprias. Tentamos ser bom pastor, segundo o coração do bom pastor, do supremo bom pastor que é Jesus. E por isso que também dentro da igreja nós precisamos ver que existem, como diz Paulo, ministérios. Ovelha não pode ser pastor. E pastor não pode querer ser ovelha. E isso tem que ficar claro dentro de nossas comunidades.
Aqueles que foram constituídos como pastores são aqueles que receberam o sacramento da ordem. Esses são constituídos como pastores. Os demais, não estamos menosprezando nada, mas os demais fazem parte do rebanho do Senhor. E entram dentro da dinâmica do rebanho do Senhor. Por isso que nós entramos no Salmo responsorial. E o Salmo responsorial de hoje, a tradução está boa, porque fala: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Quem que o pastor conduzia no tempo de Jesus era a ovelha. Então aqui é como se a ovelha, cada um de nós estamos dizendo: o Senhor, que é o nosso pastor, nos conduz para águas refrescantes. Mas a realidade do deserto naquele tempo era muito diferente. Antes de entrar no oásis, o pastor tinha que passar com as ovelhas pelo deserto. E por isso que o pastor, quando tinha que passar com as ovelhas pelo deserto, ele acordava as ovelhas às 4 da manhã para não pegar o sol muito quente. Porque o sol queimava o pastor e queimava também as ovelhas. E cansava mais as ovelhas. Por isso, todos os dias eles saíam muito cedo, e saem ainda os que são pastores lá na Palestina, saem de manhã cedo, e às vezes para chegar a um oásis com a ovelha demoram 3, 4, 5 horas, mas levam a ovelha até o oásis, para que ela se alimente e para que ela restaure as suas forças. É isso que faz o pastor. Por isso, o Salmo responsorial, que é escrito por Davi, lembrem que Davi foi pastor. Davi aqui está escrevendo com propriedade. Ele sabe o que ele está dizendo. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Mas antes de chegar nos prados e campinas verdejantes, temos que passar necessariamente pelo deserto com o bom pastor. A ovelha não acorda às 10 da manhã e às 10:05 já está em verdes prados, feliz, no oásis, comendo feliz. Não é assim. E essa é a dinâmica da nossa vida. Nós somos guiados pelo bom pastor. Porém, temos o deserto da vida que temos que atravessar. Vamos chegar a águas repousantes? Vamos. Às vezes já chegamos, não na totalidade, mas já repousamos, já descansamos, já desfrutamos. Voltamos para o redil, no outro dia de manhã, outra vez, luta de novo. Pode ser que no amanhã a gente passe 8 horas do dia no deserto e só 2 em verdes parados e campinas. Mas o importante é saber que nós estamos sendo conduzidos pelo pastor de nossas almas, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso, o bom pastor, a figura que está ali, ele está com uma ovelha, está com o cajado. O cajado do pastor tem 3 funções. Primeira, bater na ovelha desobediente. Eles batem na ovelha. Segundo, vejam que o cajado do bom pastor é assim: resgatar a ovelha quando a ovelha cai em um buraco e o pastor não pode pegar a ovelha. Ele resgata a ovelha. E também nesse cajado o pastor pode colocar uma lança. Quando vem o inimigo, o pastor então pode se defender e defender o seu rebanho. Às vezes os nossos pastores também nos dão cajadadas. Não porque são maus, mas para nos colocar num bom caminho. E às vezes a gente recebe cajadadas e já se revolta. Eu não vou mais na igreja. Olha o que esse papa falou, olha o que esse padre falou. Eu não vou mais pagar o dízimo, não. Eu vou lá na igreja onde o padre fala o que é agradável para mim. Aonde a minha espiritualidade não ultrapassa a ponta do meu nariz. Mas às vezes é necessário levar umas cajadadas nos nossos pastores. Só que é o pastor que dá a cajadada. Ovelha não bate em ovelha, viu? Quem bate é o bode. O bode é diferente. A cabra, eles brigam entre si. Jesus não disse que somos cabra. Jesus disse que somos ovelhas. As ovelhas não brigam entre si. As ovelhas se acolhem. E as ovelhas sabem viver em comunidade. Essa é a diferença. A cabra não vive em comunidade. A cabra é autossuficiente. Ela se vira sozinha, ela faz tudo sozinha. E se chega alguém perto dela, ela briga. Mesmo que seja da mesma raça dela. A ovelha é diferente. A ovelha vive em comunidade. A ovelha não vive sozinha.
Inclusive, se quer comprar uma ovelha de estimação, acho que nem sei se pode, não pode comprar só uma, porque ela fica sozinha e ela vai ficar depressiva. A cabra é diferente. A cabra, ela é autossuficiente. Por isso o Senhor nos fala, vocês são ovelhas. Ou seja, saibam viver em comunidade. Segundo, não se ataquem uns aos outros. Terceiro, acolham o diferente que vem. Porque a ovelha acolhe a ovelha diferente que vem dentro do rebanho. Quando coloca uma ovelha diferente, todas as demais se cercam dessa, ficam perto dela e ficam se esfregando nela para que ela fique impregnada do cheiro do rebanho que já está ali. Agora nós temos que nos perguntar, em nossas comunidades, que nós estamos sendo? Cabras ou ovelhas? Se somos cabras, batemos em todo mundo, não queremos saber da opinião de ninguém. Deus nos livre e guarde de levar uma cajadada do pastor, porque se vem a cajadada do pastor, a gente vai com os nossos chifres contra o pastor e derruba o pastor ainda? Ou nós somos ovelhas? Acolhemos o que é diferente, somos dóceis e sabemos viver em comunidade. Essa é então, como eu dizia para vocês, e o Salmo responsorial vai dizer: estais comigo com bastão e com cajado. Em outras versões diz, estais comigo com a vara e com o cajado. A vara serve realmente, faz a mesma função. O cajado e a vara é a mesma coisa. A vara é para repreender e bater na ovelha quando a ovelha precisa chamar atenção. Por que o pastor faz isso? Para que a ovelha não se perda. Para que a ovelha não entre num bosque, numa floresta sozinha, porque a ovelha é um animal muito frágil. E ela é forte quando ela está junto com as demais. Quando ela está sozinha, ela se torna extremamente frágil e se perde. Quando nós estamos unidos em comunidade, nós somos fortes. Nós temos uma fé maior. Quando nós nos distanciamos da nossa comunidade de fé, por mais que eu faça minhas orações da minha casa, meus rituais, meus não sei o quê, mas eu estou distante da comunidade de fé, eu começo a me colocar em perigo. E prontamente eu vou ser atacado pelo lobo. Quantos que nós conhecemos, que estavam dentro de nossas comunidades cristãs, levaram uma cajadada do pastor, ou encontraram uma cabra, porque também dentro das comunidades cristãs tem cabra, viu? Vai encontrar muito. Encontraram uma cabra que golpeou ela, se afastou. Logo, logo vem o inimigo e leva ela para outras religiões, ou até mesmo faz com que ela não acredite em mais nada. Às vezes nós encontramos gente assim dentro de nossas casas. E a gente pergunta, nossa, o que aconteceu, né? Era tão de igreja, agora foi embora. Pois é, se distanciou do rebanho. A ovelha foi sozinha na floresta, é claro que vem o lobo. Então, por isso que o pastor às vezes golpeia a ovelha, para que ela não vá sozinha pela floresta. E quando a ovelha cai no buraco, o pastor vai lá com o cajado e levanta a ovelha do buraco. Quantas vezes a gente caiu no buraco dos nossos pecados, dos nossos egoísmos? E o próprio Cristo foi lá e resgatou a gente. Ou quando a gente confessa, o Padre absolve os nossos pecados. É como se ele fosse lá também, com aquele cajado, tira a gente daquele buraco, daquele lixo que levou o pecado, que nos jogou lá. E quantas vezes o bom pastor já nos defendeu com a lança do seu cajado contra os ataques do inimigo? Muitas vezes. Por isso nós escutamos então no Evangelho uma coisa diferente também. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Por isso que nós temos que pedir bons pastores para a nossa igreja. E reconhecer realmente quando nós temos bons pastores. Nem sempre nós vamos ter bons pastores. Às vezes nós temos maus pastores. Então tem que rezar por esses maus pastores para ver se eles se convertem um pouco, mudam um pouco de vida. Mas agradecer também a Deus pelos pastores que nós temos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Por isso hoje é o dia de rezarmos pelos nossos pastores. E eu conto para vocês uma história que está num livro, é de Edith Zitter, e ela conta um jornalista. E vejam bem, essa era uma ovelha que não era do rebanho de Cristo, mas que foi atendida. Em 28 de agosto de 1945, os soldados russos liberaram o campo de concentração de
Asac, onde ela estava presa há 3 anos. Edith tinha apenas 13 anos e ela conta: me sentia confusa e estava prostrada pela doença. Era a única da família que havia sobrevivido. Fui caminhando por 2 dias até chegar a uma ferroviária de Czestochowa e Croácia. Estava convencida de chegar ao fim da minha viagem. Caí por terra. Não podia mais. Então veio ao meu encontro um jovem vestido de batina. Veio com uma xícara de chá, a primeira bebida quente que estava provando depois de meses. Logo me trouxe um pedaço de queijo e de pão polaco. Mas eu estava tão cansado e não queria comer. Ele insistiu e eu comi para recuperar um pouco das minhas forças. Depois me disse que eu deveria caminhar para pegar o trem. Me levantei, mas imediatamente caí no chão sem forças. O seminarista me pegou nos seus braços e no colo e me levou por muito tempo até chegar ao trem. Enquanto isso caía muita neve. Recordo bem a sua batina, sua voz tranquila e firme. Me contou da morte de seus pais, da morte do seu irmão e da solidão que estava sentindo. Enfim, seu nome ficou perfeitamente gravado na minha memória, porque no fim ele salvou a minha vida. Quando chegamos para pegar o trem, eu era judia, encontramos uma família judia. E essa família judia viu o seminarista e disse: cuidado, esses padres querem converter as crianças judias. Porém, não era o caso desse seminarista. Ele somente me ajudou. Quando ouviu isso da família judia, ele ficou tímido, ficou sem jeito, se escondeu e não encontrei mais ele. Ainda não deu tempo de agradecer a ele por ter salvado a minha vida. E o jornalista então pergunta: qual era o nome do seminarista? Ela fala: Karol Wojtyla, conhecido pelos católicos como João Paulo II. Esse é um exemplo de um bom pastor que foi ao encontro dessa ovelha e salvou literalmente a sua vida. Vamos pedir bons pastores para a nossa igreja católica. Professemos a nossa fé com a profissão de fé do folheto.